Eu vou trazer um outro assunto, a gente não falou ainda hoje sobre a fraude do INSS, e esse é um assunto que a gente tem que falar todos os dias aqui, pelo absurdo que isso foi. E, de certa maneira, a gente ainda está descobrindo o impacto, o tamanho, até onde isso chegou, até onde isso afetou. Bom, quais são as novidades deste caso? O INSS vai devolver 292 milhões e 600 mil reais aos aposentados a partir do dia 26. Na nossa página do UOL você encontra o calendário, inclusive, o INSS vai fazer essa devolução para os aposentados e pensionistas entre os dias 26 de maio e 6 de junho. O dinheiro é referente às mensalidades de abril de sindicatos e associações que foram bloqueadas após o escândalo das fraudes no órgão. Os valores serão depositados na conta em que o aposentado ou pensionista recebe o seu benefício mensal. E nessa data também será feito o pagamento da segunda parcela do 13º. O calendário completo está na nossa página do UOL e você pode, inclusive, acessar lá para que você possa entender como você pode buscar ou não. Pelo lado político, a gente vê o governo tentando responder a todas essas denúncias que apareceram e que o próprio governo também divulgou, através da controladoria, através da AGU, mas há neste momento também a briga política na rede social, nas redes sociais. O vídeo do Nicolas Ferreira segue sendo um assunto. A situação, o governo segue tentando responder e até o A Hora, o programa que você vai acompanhar logo na sequência aqui do nosso All News, o programa da Thaís Bilenque e também do Toledo, eles dizem lá que o governo tomou de lavada nas redes e está apanhando nesse escândalo do INSS. Queria te ouvir, Madá, a respeito disso. Como é que você analisa a resposta do governo a essa fraude, a esse roubo do INSS e está conseguindo responder a esse vídeo que tem milhões de acesso do Nicolas Ferreira? Eu acho trágico que o governo se preocupe mais em responder ao Nicolas do que aos aposentados. É trágico, é triste, é degradante. Por que o presidente da República, no momento em que a fraude foi descoberta, em vez de tentar o governo macetar uma versão que foi ele próprio que foi atrás, porque não foi, foi um jornalista que começou a pedir, aí a CGU começou a investigar, a própria CGU diz isso, né? Em vez de tentar macetar uma fake news para se sair de bonzinho, por que o presidente da República não se comportou como presidente da República e se dirigiu aos aposentados da nação, muitos dos quais são eleitores dele, gente que ele prometeu defender, gente que ele tem o dever de defender? Não fez isso. O governo está se preocupando em responder a quem? Aos adversários e a vídeo de rede social? Isso mostra que vai perder, o jogo está perdido, não tem como ganhar um jogo desse. Porque não está se preocupando com o real, o governo é para governar, não é para ficar batendo boca com o Nicolas Ferreira. O que a gente vê aqui, Fabiola, é que se diz que há uma polarização entre esquerda e direita ou entre conservadores e liberais. Mas isso não é a polarização central e nem é um problema, isso sempre existiu. Essas forças sempre se equilibraram até pela alternância. A polarização que existe hoje é entre intolerantes e mediadores. Os intolerantes são aqueles que tudo tem que ser do jeito que ele fala. Se discordar minimamente, ele vilaniza, estereotipa e quer aniquilar. E dentro do grupo dele está sempre tudo certo. Ninguém erra, é todo mundo perfeito, ele passa pano. E o mediador é quem? O mediador pode ser de esquerda, direita, progressista, conservador. Ele tem a opinião dele, mas ele acredita que o mundo tem espaço para a opinião de todo mundo, como falou o Josias, e que regras têm que promover o bem-estar e essas regras têm de ser cumpridas. Esses dois grupos estão em choque. E tanto o Nicolas quanto o governo escolheram um lado, que é o lado do intolerante, de ficar enfiando versão com fake news goela abaixo, de ficar impondo meias verdades, vilanizando o outro, tudo ou é extrema-direita ou é comunista, e isso é desculpa para quê? Para fugir da realidade, teatralizar, dramatizar, e eles não conseguem lidar com o escândalo do INSS por quê? Porque rolou o governo do Bolsonaro inteiro e depois o PT exponencializou. E agora o ministro sai e coloca alguém do mesmo grupo político na Previdência. Por isso eles não conseguem lidar, porque está no colo dos dois. E ninguém de nenhum desses grupos tem respeito com o povo brasileiro,
e nem se importa em assumir o papel institucional que deve assumir, quer ficar batendo boca. Só que agora não está dando certo, porque mexeram com uma coisa que é muito sagrada. Roubar velhinho é demais. E para o público está ficando uma coisa ridícula. Eles batendo boca, querendo salvar a própria pele, querendo dizer que o outro é pior do que eu, mas o que o público espera é uma resposta institucional de quem vai restituir esse dinheiro. Aparentemente, o próprio aposentado roubado vai contribuir para restituir o roubo que fizeram nele, porque estão tirando do erário. Então, assim, a resposta do governo tem que ser ao povo, não ao Nicolas, né? Muito boa essa daí. Você saiu com essa, achei ótima. A resposta tem que ser ao povo, aos aposentados. Bom, quem falou hoje sobre isso também foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Aliás, Fernando Haddad, nosso convidado na segunda-feira aqui no nosso estúdio do UOL News. Fernando Haddad nos concederá uma entrevista a partir das 9 horas da manhã, tanto na TV, para quem acompanha o programa pela TV, quanto pelo YouTube. Essa entrevista vai começar às 9 horas da manhã, um pouco mais cedo do nosso All News, que está sempre marcado para as 10 horas. Haddad estará no estúdio conosco entre 9 e 10 horas. Eu e o Toledo, do A Hora, inclusive, que estávamos falando, vamos conduzir essa entrevista com o ministro da Fazenda. Mas hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que trabalha com a Advocacia Geral da União para garantir o pagamento aos aposentados e pensionistas. E ele disse nessa entrevista que o Fernando Haddad afirmou nessa sexta-feira que trabalha com a AGU e com a Controladoria Geral da União para garantir que 12 associações investigadas por fraude paguem o ressarcimento dos beneficiários da Previdência que tiveram descontos ilegais. Ele disse: parece que há uma quantidade de dinheiro disponível dessas associações para começar o ressarcimento de quem foi prejudicado. Isso segundo a informação que ele disse que obteve na quinta-feira. O governo estuda usar recursos públicos para devolução dos valores descontados indevidamente de aposentados e pensionistas, mas eles estão procurando esse dinheiro. E agora vem essa informação que tem dinheiro bloqueado dessas associações que pode ser utilizado para iniciar o ressarcimento de quem foi prejudicado. De onde vai sair esse dinheiro, Thales Faria? A gente tem a fala? Eu não sabia. Espera só um minutinho que tem a fala do Haddad. Eu não sabia que nós tínhamos essa fala. Eu dei as aspas. Vamos ouvir o Haddad. Então, essa avaliação que está sendo feita e parece que a quantidade de dinheiro disponível dessas associações para começar o ressarcimento de quem foi prejudicado, segundo a informação que eu obtive ontem, mas vamos avaliar aí a cada passo para verificar como os prejudicados vão ser reparados nos danos causados pelas associações que foram desmascaradas pelo governo federal. E quem fez o trabalho de sanear o problema foi o governo federal. E aí, hein, Otales, de onde tem que sair esse dinheiro? Se não tiver dinheiro bloqueado o suficiente, se não ter tempo de pegar o dinheiro, inclusive dessas associações, entrando com ações na justiça, o governo precisa bancar essa devolução aos aposentados e pensionistas? Tem que bancar porque o governo é, em última instância, culpado. O governo permitiu que isso ocorresse. Então não tem como não bancar. Agora, é claro que o governo tem que correr atrás desse dinheiro e tirar de quem roubou. Tentar tirar ao máximo e ver qual é a diferença e cobrir essa diferença. Mas é fundamental a questão do tempo. Não dá para esperar a condenação no final da fila, para depois que condenar essas pessoas, aí sim começar a pagar os aposentados. Aparentemente, essa primeira leva que está sendo anunciada aí de pagamento já é dessa coisa que o ministro anunciou. Tem algum dinheiro aí que já estava, que eles já conseguiram prender, segurar para pagar, para ressarcir os aposentados. Eles não sabem aí do valor, mas fala-se até 6 bilhões. 6 bilhões é uma quantia enorme. Teria que estar constando do orçamento, tudo isso. Mas tem que ter solução. Vai ser vai ser uma medida provisória, extra orçamento, para ser votada no Congresso, para poder
botar isso aí, não se sabe como, mas tem que ser o aposentado é que tem que receber. O governo geriu isso aí muito mal, muito mal. Geriu mal ao deixar crescer, geriu mal na comunicação e agora está pagando o preço disso. É complicado, você não vai ter... muita gente no governo ficou, poxa, será que isso vai ter o peso da questão dos PIX? Vai ter o peso da questão dos PIX e até porque na questão da comunicação lá no início erraram. E o Lula deveria ter falado lá no início. Deixaram esse menino Nicolas ganhar espaço, erraram na questão da comunicação e erraram na questão da gestão. É um assunto que não tem como dar certo no final das contas. Agora, a atitude do governo tem que ser de tentar minimizar o estrago. O estrago está feito, corre o risco de aumentar e o governo tem que atuar para minimizar. Esse caso, esse início agora de devolver o dinheiro de alguns aposentados já é um passo, mas precisa mais. Precisa devolver tudo. O que você acha dessa ideia, Josias, de usar esse dinheiro bloqueado? Será que ele é suficiente? E você também acha que o governo está tomando de lavada nessa história? Opa, não tem como não tomar, né, Fabiola? Fez muitos gols contra, isso aí é um 7-1 que o governo aplicou em si mesmo, é uma derrota que o governo construiu. Tinha diante de si a possibilidade de administrar uma herança maldita da gestão Bolsonaro e transformou a herança maldita num problema doméstico e potencializou os desvios. E estamos falando agora, Fabiola, veja o que está acontecendo hoje, para entender a natureza do problema. O INSS anunciou que está devolvendo aos aposentados 296 milhões de reais. Por que está devolvendo? Isso aqui não foi tirado de nenhuma entidade, porque suspendeu. O governo simplesmente, depois que o escândalo veio à tona, depois que a Polícia Federal jogou o escândalo no ventilador, o governo saiu correndo para suspender todos os descontos feitos em cima dos contratos dos aposentados. Não importa se autorizou, se não autorizou, simplesmente foram suspensos todos os repasses. Só que a folha já tinha sido rodada. A folha de abril já tinha sido rodada, então os descontos já estavam feitos. Aí eles suspenderam, pegaram esse dinheiro, esses mais de 290 milhões de reais, e vão devolver para os aposentados. Mas isso aqui não foi confiscado, não é a polícia ou a justiça que autorizou, não. Simplesmente o governo fez por pressão o que deixou de fazer por opção ou por precaução, porque sabia desde 2023, primeiro ano inaugural da gestão Lula, o Carlos Lupe, então ministro da Previdência, foi alertado. Olha, tem um assalto aí acontecendo. Ele simplesmente deu de ombros e os assaltantes, inclusive os prepostos desses assaltantes dentro da máquina do INSS, continuaram operando. E o desvio foi potencializado. Por que não interromperam lá naquela ocasião? Opa, tem mau cheiro aqui? Então vamos simplesmente suspender todos os repasses para ver o que está acontecendo. Mas não, deixaram os descontos, o assalto continuar. E chegou a cifra estimada aí pela Polícia Federal em 6 bilhões de reais. Então, o que vai ser devolvido agora é o dinheiro, o repasse que foi suspenso, o que deveria ter acontecido em 2023. Se tivesse acontecido, não estaríamos falando agora de um desvio potencial de 6,3 bilhões de reais. E ontem a AGU anunciou, vamos aqui pedir o bloqueio de recursos de 12 entidades. Quanto? 2 bilhões e meio. Não chega nem aos 6 bilhões que a polícia está estimando. É só uma pequena parte disso. Então, Fabiola, evidentemente, nós falamos ontem aqui. Eu disse a você, anota aí. É óbvio que esse dinheiro vai sair do bolso do contribuinte brasileiro. É óbvio, primeiro, que o aposentado não pode ficar no prejuízo. Em segundo lugar, é óbvio também que o dinheiro vai sair da conta do Tesouro. Depois, não, o governo vai atrás. Vai atrás, evidentemente, porque tem que assegurar a cenografia. Mas é tudo cenográfico. Isto vai ser amarrado no rabo de uma égua e o governo vai ficar atrás disso durante anos. E o ressarcimento é incerto, porque no Brasil o crime mora perto, mas a reparação judicial desse crime mora a quilômetros de distância. E estamos falando aqui, Fabiola, de algo
Um escândalo que converteu a Previdência Social numa espécie de nova modalidade da divina providência. Alguns aposentados, inclusive, quando forem ressarcidos, se forem, já podem estar mortos, porque estão falando de gente velha, gente idosa. E morto, a gente sabe, não vota. Morto não vai à urna, mas os seus familiares, os seus amigos, esses vão votar em 2026. Então, o prejuízo está feito. E não é videozinho de Nicolas Ferreira, não. O prejuízo foi fabricado pelo próprio governo e terá um custo eleitoral, que não será um custo baixo.